Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula a gente vai começar a preparar o ambiente para fazer a instalação e a configuração do grid. Antes da gente começar, gostaria de pedir para vocês abrirem o VirtualBox de vocês com a máquina desligada. A gente tem esse menu hambúrguer aqui do lado, ó, que por padrão está aqui nessa opção. Se a gente clicar aqui, ó, a gente pode navegar Snapshot, Logs. E aí o que eu vou pedir para vocês é clicar aqui no menu de Snapshot e a gente vai tirar um snapshot da VM do estado atual dela, para que, se porventura vocês que estão acompanhando o curso enfrentarem algum problema, alguma falha, esqueceram algum passo, deu algum bug, alguma coisa durante a instalação, vocês conseguem voltar no estado antes da alteração que vocês iniciaram aqui durante o curso. Lembrando, a gente acabou de fazer a instalação do sistema operacional, toda a configuração de pré-requisito, criação de disco e tudo mais. A gente vai tirar uma foto do ambiente como ele está agora e a gente vai prosseguir aqui com os pré-requisitos de instalação e configuração do grid. Se der problema para vocês durante esse passo, vocês conseguem voltar ao estado atual e repetir tudo de novo. Beleza? Então é por isso que a gente vai tirar esse snapshot. É só clicar aqui em Take. A gente dá um nome para esse ponto, é como se fosse um ponto de restauração igual ao do Windows. Colocar aqui Before Grid Install, que é antes da instalação do grid, por exemplo. É só uma referência. Vocês coloquem o nome que vocês quiserem. Ok. Com isso, ele criou o snapshot. A gente pode iniciar aqui a VM. Aguardar abrir ela aqui. Tá carregando. Abriu na outra janelinha aqui. Dá um Enter para ele iniciar. Esse é o primeiro passo, tá? Primeiro de tudo, antes da gente realmente partir para configuração, instalação e configuração do grid. Vamos abrir aqui o MOBA. A VM está iniciando ali na outra janela. Vou dar um zoom para vocês, legal aqui. Vamos conectar como root 10.10.10.5, que é o IP. root, que é a senha, né? Root, tudo minúsculo. O que a gente vai configurar aqui de início? A gente precisa preparar os discos. Então, fdisco, -l, pipe, grep, sd. A gente vai listar aqui os discos. SDB, SDB1 tem uma tabela de partição. SDC não tem nenhuma tabela de partição. SDA tem duas tabelas de partições. E o SDD não tem nenhuma. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai criar o que a gente chama de regras de UDEV. Então, a gente vai criar um arquivo aqui, ó, chamado Oracle 99.rules. O nome não importa, tá? Eu tô tentando seguir um padrão, porque em vários tutoriais a gente encontra quando a gente está criando as regras de dev. 99-Oracle, 99-Oracle, 99 ou 98-Oracle ASM Rules. Tá? Vou deixar aqui o nome. O que importa é a extensão, que precisa ser .rules. E a gente vai criar as regras de dev. A gente vai fazer o seguinte: a gente está criando permissões persistentes nos discos SDC e SDD, SDC1 e SDD1, para o Oracle, para que o Oracle possa manipular os discos, criar os disk groups. Beleza? O que é disk group? Grupamento, o disk group é um grupamento lógico de um ou mais discos físicos. Beleza? Então a gente vai criar um disk group chamado data e um outro disk group chamado reco. O data pode ter um ou mais discos físicos.
tá? O Oracle, o banco, vai enxergar como um volume só, data. Só que por trás a gente pode ter, né, um ou mais discos atrelado a esse disk group. Então a gente definiu o primeiro disco com 50 GB, então o disk group vai ter 50 GB. Se mais para frente a gente precisar de mais espaço, a gente adiciona mais um disco de 50 GB no servidor, formata ele, apresenta ele pro ASM, aí o ASM passa, esse disk group data dentro do ASM passa a ter 100 GB, por exemplo. Tá? A mesma coisa, se tiver espaço sobrando, a gente consegue retirar disco e aproveitar esses discos em outro local. Beleza? Basicamente isso é um disk group. Parâmetros que a gente precisa para criar as permissões persistentes. Kernel igual, abre aspas duplas, SDC1, que é a tabela de partição do disco SDC que a gente vai usar, vírgula, owner, que é o dono, owner igual, abre aspas simples, o nome do dono, que vai ser o dono Oracle, certo? Vírgula, o grupo a qual vai pertencer o disco, igual, o install, vírgula, mode, abre aspas duplas, igual, abre aspas duplas. O mode aqui é as permissões, 0660. Isso aqui é igual o que eu ensinei para vocês na aulinha de Linux com o chmod, RWX 421, leitura, escrita, execução, tá? Vou deixar aí para vocês fazerem o cálculo, para vocês entenderem as permissões para o disco, beleza? ESC para voltar para o modo de navegação. Agora eu vou duplicar a linha, vou pressionar Y duas vezes e vou pressionar P em seguida. E aí com isso eu duplico a linha, YYP. Navega até aqui e substituo o C por D, SDC1, SDD1. Beleza. ESCs, dois pontos, WQ exclamação, estou gravando e saindo. ls espaço menos lhtr barra dev pipe grep sd. O barra dev contém os dispositivos. A gente tem SDB, SDD, SDC, SDB1, SDA, SDA2, SDA1. Percebam que está tudo como... Opa! Fui segurar o Alt aqui, pressionei o X. Percebam que está tudo como root disk. Então é o dono root que pertence ao grupo disk. A gente vai criar uma tabela de partição no SDD e no SDC. Se as regras de dev que a gente configurou estiverem corretas, o SDC1 e o SDD1, que são as tabelas de partições novas que vão ser adicionadas, elas vão aparecer como Oracle ou install. Beleza? Vamos configurar então as tabelas de partições que serão utilizadas para a gente criar os disk groups. fdisk, tudo como root, barra dev, barra SDC, pressionar M aqui, para vocês verem o menu. Eu sei de cabeça já, mas adicionar uma nova partição. Então é N. A partição ela é primária, então é P. Só vai ter uma tabela de partição. Então vou deixar o default, que é 1. Eu posso digitar 1 ou deixar default e apenas pressionar Enter, que é o que eu vou fazer. Enter. Primeiro setor do disco, que é o 2048. Default, pressiono Enter. O último setor do disco, que é esse número grandão aí. Default, pressiono Enter. Com isso eu criei a tabela de partição. Agora eu pressiono W para eu gravar e Enter. Se a gente executar aquele LHTR de novo e as permissões, as regras de dev que a gente criou estiverem corretas, o SDC1 vai aparecer como Oracle install. Show de bola. SDC1 Oracle ou install. Fazia a mesma coisa fdisk barra dev barra sdd. Eu vou fazer aqui no modo um pouquinho mais automático, tá? np enter w. Beleza? Vamos checar aqui.
Legal. SDD1 está como Oracle Install. Com isso, as nossas regras de UDEV, elas estão confirmadas, configuradas corretamente, são regras persistentes, a gente rebootar essa máquina, essa VM. As partições /dev /sdc1 /dev /sdd1 elas vão voltar como Oracle ou install. Isso é muito importante. As regras elas aplicam essas permissões persistentes. Isso é importante para o Oracle. O Oracle, quando a gente configurar o disk group, vai pegar esses discos, vai lá no header e vai falar, ó, esse cara pertence ao disk group data, é o primeiro disco, por exemplo. Quando a gente rebuta a máquina, se a gente não tem as permissões persistentes, tá lá marcado no header que pertence ao Oracle. Só que o Oracle não consegue ler o disco, porque está como root. E aí com isso ele não consegue montar o disk group. Beleza? No curso aqui a gente vai fazer a configuração com as regras de UDEV. A gente tem 3 tipos de configuração de permissões para o disco, que é o ASM-lib. Demanda um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais complexo. Como eu quero abranger também os iniciantes no curso, que é o foco, né? Não quero complicar para vocês. Então, a regra de UDEV é o mais fácil. Existe uma terceira opção, que é o ASM Filter, que a Oracle lançou recentemente, que a gente também vai fazer a configuração dele, mas ao longo do curso, quando a gente tiver um pouquinho mais de experiência. A gente vai migrar aí as regrinhas de UDEV para o ASM Filter. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.